Bem-vindo ao Denso. Mais um episódio hoje, onde a gente tira romantismo, entra no detalhe e tem conversa profunda. Eu sou o Guilherme Avelar. Bruno. E eu, Bruno Avelar, e mais uma vez nós vamos apresentar o nosso convidado. Hoje, mais um profissional da área da saúde, mas que, muito além de profissional, é um grande amigo desde a infância e que a gente vai contar essa história um pouquinho aqui para vocês entenderem na introdução. Hoje recebemos Rafael Raso, médico formado pelo UFMG, especialista em ortopedia, que virou especialista em algo maior. Entender que o corpo humano não é uma máquina para consertar, é máquina para otimizar. Saúde e alta performance não são palavras bonitas para ele, são prática diária. Um ortopedista que prefere evitar a faca, que acredita que antes de cortar você esgota movimento, força e inteligência. Rafael foi goleiro de handebol, 10 anos defendendo o gol do nosso time. Mais 5 anos ainda na faculdade de medicina, aquele tipo de atleta que você respeita porque vê o compromisso nos olhos. Porque sabe que estudar medicina e jogar handebol no mesmo nível não é hobby, é escolha. Depois disso, em vez de abandonar o esporte, ele foi pro CrossFit. Disputou o Hyrox e aí vem a história que define o cara. Inscrito para meia maratona, 21 quilômetros, Rafael acordou no dia da prova e pensou, não, vou fazer 42. Diferença pequena, né? Vamos fazer isso. Simplesmente mudou de categoria. Essa é a mentalidade que a gente conversa aqui no Denso. Mas tem mais. As filhas dele, uma delas ginasta, o superou no CrossFit. Ele fez 25 abdominais. Como é que chama aquele movimento que eu sempre esqueço? Que o abdominal você fica pendurado pelo pé e faz o abdominal invertido. Aquele é o GHD, né? O abdominal GHD. Fez 25 abdominais GHD e ela fez só 105. E em campeonato de prancha, no pré-campeonato do Hyrox, a filha levou a vitória com 9 minutos mantendo a posição, superando adultos que achavam que sabiam o que era resistência. Rafael está aqui para falar sobre o que realmente significa estar vivo, estar comprometido e estar denso. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É muito legal. Até a primeira mensagem que eu falei, não, estou em casa, porque realmente esses dois aqui foram anos de acompanhamento no handball, no colégio, e depois vendo o Guilherme também chegar na seleção, que é um dia muito marcante da minha vida, que eu estava no dia, né, que o Ataíde te convocou por coincidência, mas foi um dia muito legal, muito feliz da minha vida. Eu lembro direitinho desse dia aí. Não, e para constar, foi, sei lá, eu tinha acho que 15 anos, veio o nosso técnico, que tinha, sei lá, seus 67 na época, ele contou, não estava esperando, a primeira pessoa que pegou minha mão, puxou para dar um abraço, foi o Raso, estava do lado, e foi um dia marcante mesmo. Mas, o Raso, eu queria, acho que primeiro agradecer a presença, mas começar com, entrando um pouquinho na sua formação, né? Você fez o FMG, uma faculdade de medicina que é super tradicional aqui em Minas Gerais, e a gente parte do pressuposto que essa formação ela vai ser a mais completa possível. E aí você entra para a ortopedia e você começa a ver alguns caminhos que não são tão óbvios da ortopedia. Qual que foi a sua constatação, olhando para trás, assim, o que a faculdade e a formação, principalmente para a área de ortopedia, o que ela entrega e o que ela não entrega durante o período de faculdade, mais ainda durante o período de especialização, que você teve que aprender na hora que começou a entrar na vida real do pós-especialização aqui? Eu acho que a faculdade foi muito boa. Sim. Principalmente por ela ser bem solta, sabe? Assim, porque o que eu tive de grande diferencial na faculdade foi aprender a estudar sozinho. Legal. Então você não tem, você realmente tem uma ruptura assim, de sair do colégio e entrar numa universidade pública, que não fica gente ali do seu lado, você tem a matéria, você tem a prova, e você vai ter que se virar. E isso foi muito bom. E a residência, eu também acho eu tive uma residência muito boa. Onde foi? Eu fiz residência no Rio de Janeiro, no Hospital da Força Aérea do Galeão. Tá bom. Também. Então, tive uma faculdade totalmente tradicional e uma residência totalmente tradicional, apertada, de carga horária, de exigência e uma especialidade, uma especialização totalmente cirúrgica, né? Então, eu fiz todo o passo a passo certinho ali, que é
exigido, né, de uma especialização cirúrgica. Quando eu olho para trás, eu acho... Então, eu falo que eu uso muito pouco do que eu aprendi na faculdade, uso muito pouco do que eu aprendi na residência, mas é a base do meu conhecimento. Então, eu precisei passar por tudo isso para depois usar o que a faculdade me deu de melhor, que foi estudar sozinho. Então, assim, eu precisei daquela carga, aquele volume de informação gigantesco que eu realmente estudei muita faculdade, estudei muita residência. A residência foi muito puxada, em que eu tive assim, uma exigência muito grande, e depois eu continuo estudando até hoje, né? Então, e aí eu precisei dessa base para eu começar a pensar fora ali da caixa, começar a ver outras áreas. E eu juro que eu senti, foi muito assim, a fase que eu mais estudei foi a fase da prova de título de ortopedia. Então, uma prova muito exigente. E eu escolhi não trabalhar, porque a residência ela te libera no último ano para você estudar mais. Você pode trabalhar nesse momento. E eu decidi, falei, não, eu não quero trabalhar, eu quero estudar mesmo. Para eu estudar muito, eu tinha que estar fazendo atividade física, porque a minha vida é essa. Assim, para eu concentrar o tanto que eu precisava de uma atividade física. Então, quando eu olho para trás, foi o ano que eu mais estudei, que eu mais treinei, fiz dieta, não bebi, tinha pressão, porque eu também acho que tem que ter pressão. Sim. Se a prova não tivesse a pressão grande, eu não teria estudado tanto que eu estudei. Então, realmente foi muita pressão ali. Só que eu saí dali com a cabeça assim, fervendo. Falei, cara, eu estudei isso tudo. E é o famoso, quanto mais você estuda, mais você acha que você não sabe nada. É isso aí. Então eu falei, cara, eu estudei isso Mais tudo. peça falta, né? Tem muita coisa que eu tenho que ver, porque a coisa não se encerra aqui, não se encerra com certeza. E justamente entender assim, tá, mas eu vi todas as doenças, vi todos os tratamentos cirúrgicos, mas por que essa doença apareceu ali? Por que eu posso fazer para evitar? Que não tem no livro, não tem na residência, não tem na faculdade, não tem nada. Então, ficou muitas pontas em abertos que eu fui preenchendo depois. Entendi. E até acho que antes da sua pergunta, uma realização, né? Tem alguns pontos em comum de todo mundo que a gente entrevista, de como a faculdade é importante, mas a faculdade ela é ferramental, ela não é definitiva. Ela não te define, ela não define o seu caminho, mas ela define muito o seu método, né? E a gente tem escutado isso de engenheiro, de advogado, mas de caras que estão alçando voos altos, mas que todos eles têm, cara, a faculdade foi mega importante para eu entender que aquilo ali não era tudo. E é o ferramental. É uma base muito boa, né? Assim, eu vejo realmente um volume de conhecimento gigantesco, mas é base. Ali estrutura o seu entendimento, e agora eu vou dedicar para entender realmente os detalhes ali e como poder ajudar a maioria das pessoas, né? E hoje, vendo isso, falando isso tudo, que você viu, que a gente contou essa história, que não é a ortopedia normal e usual, que a gente vê no dia a dia. Eu, como fisioterapeuta, vivo isso aí também, vivo vendo isso do jeito que você está explicando certinho, tá? O que foi a primeira coisa que fez falta para você? Você falava assim, ortopedia é uma especialidade cirúrgica, e que horas que você notou que ela não tinha que ser só cirúrgica, e que você tinha que mudar a vida e pensar no paciente aí como um todo? E como é que você se define hoje? Assim, eu tenho uma definição que eu gosto de ter para médicos como você. Depois que você explicar, eu te conto, que é uma definição que eu gosto muito do meu jeito de atender na fisioterapia. Mas como é que você se define? Qual foi o primeiro ponto que te fez mudar da especialidade estritamente cirúrgica para uma outra visão? E como é que você se define hoje? Como é que você define a medicina que você pratica hoje? Então, para mim foi um dia muito claro, tá? Então, assim, eu dei um plantão, eu estava no Rio de Janeiro. Eu dei um plantão sábado, 24 horas, que eu atendi 80 pacientes com dor na coluna lombar. Era um negócio assustador, assim, saía um, entrava, saía, entrava outro, saía, entrava outro. E assim, não é possível. E aí, eu comecei a pensar aqui, cara, eu tô num hospital no Rio de Janeiro. Quantos hospitais tem no Rio de Janeiro? Que naquele mesmo dia foram quantas pessoas com dor lombar naquele dia ali?
E aí eu pensei em BH. Aí eu pensei em São Paulo, que é muito maior. E é assustador, cara. Como assim? Imagina o número de pessoas com dor lombar que vão ao atendimento e o atendimento é horrível, cara. Esse dia eu passei anti-inflamatório e eu fazia mais do que todo mundo, que eu encaminhava fisioterapia. Mas era uma fisioterapia de plano que é muito limitada também. E isso realmente, assim, eu falei, pensei, eu não estudei 6 anos de Pra ficar fazendo isso faculdade, aqui. mais 3 anos de residência, e eu senti que eu fazia mal pro paciente. Falei, você tá com dor, passar um anti-inflamatório, eu tô mascarando aquela dor. Então, no final, eu falei, não faz sentido, não pode ser isso. E quando você me fala assim, mas e a parte cirúrgica? Aí se demorei um pouco mais para entender, mas eu ponho assim que 5% dos pacientes com dor lombar vão se beneficiar de um tratamento com anti-inflamatório. 5% dos pacientes com dor lombar vão se beneficiar de uma cirurgia. O que eu faço com 90%? 90%, dor lombar é a segunda queixa mais frequente no mundo, só perde para dor de cabeça. Então, como que eu pego 90% da dor mais frequente no Brasil? Não, é mundo, né? E eu acho que é uma da maior causa de absenteísmo em empresas. E você vai fazer um mau tratamento para 90% dessas pessoas? E aí eu comecei a falar, então quem trata bem dor lombar? Porque o que eu via na residência? Não, dor lombar. Então assim, o ortopedista não gosta de tratar dor lombar. Aí eu falei, então o especialista de coluna vai tratar a dor lombar. Não, o especialista de coluna é especialista em cirurgia de coluna. A maioria das aulas de especialistas de coluna, seja ortopedista, seja neurocirurgião, que eu assisti, era basicamente Técnica cirúrgica. quando me encaminhar. Então, assim, não me encaminha o paciente com dor lombar, não. Me encaminha o paciente com indicação cirúrgica e, de preferência, com risco cirúrgico já liberado, que eu só agendo a cirurgia Você e chega faço. e vai. Não precisa nem conversar com o cara, né? O clínico não tem ideia da causa da dor lombar do paciente. Então, o clínico ele tá com medo de tratar. Ele fala, não sei o que é isso não, vai para o ortopedista. O reumatologista talvez tenha um pouco mais de paciência. Ou seja, na minha avaliação global, tirando depois que eu fui desenvolvendo tudo, para mim quem trata melhor é o fisioterapeuta, que ele usa o movimento e tem um cuidado a mais ali com o paciente, porque dentro da medicina, para 90% dos pacientes, é falho. Não, você não entrega um tratamento de qualidade para o paciente. Então eu vejo aí, cirurgia para 5%, isso é artigo, nem é. Então, É esse o número mesmo. minha amostra é menor, porque eu forço o tratamento não cirúrgico, mas no artigo é 4%, 5%, 6% no máximo. Né? Então, assim, eu me senti fazendo coisa, assim, Você tratando sentia mal. fazendo o melhor que você podia. Não, me sentia fazendo mal mesmo. Assim, me senti, juro. Não era nem o melhor. Não, longe de ser o melhor. Me senti falando, não é possível, eu não vou fazer isso. Eu não vou viver assim, entendeu? Assim, não tem como. Não ia conseguir fazer isso. Vou te falar como é que eu defino, tá? Aí acabou que eu não defini. Não, Porque pode o que eu falar. faço o meu grande objetivo é evitar a cirurgia. Então eu gosto de pegar todo o tratamento que eu posso fazer, e aí eu gosto de quê? De incluir todo mundo. Então eu faço a parte médica, mas eu sempre peço fisioterapeuta, o educador físico, o nutricionista, todo mundo falando a mesma língua. Então, assim, a minha relação com o Bruno é excelente pela base. E hoje em dia também, quando a gente discute um paciente, a gente está falando do mesmo tratamento, então não é um ortopedista que tem a visão totalmente do fisioterapeuta. Então eu gosto de... O nutricionista também, que está com uma dieta extremamente restritiva, sendo que eu tenho que melhorar essa pessoa, também não casa. Então a gente tem que organizar esse tratamento para o paciente seguir uma linha só, e aí você vai ter um bom resultado. O que eu ia falar que eu defino, que eu falo muito do seu trabalho na hora que a gente tem o paciente junto, na hora que eu recebo eles falam, que foi diferente pra caramba, a consulta dele me pergunta de tudo, de muita coisa que muito médico não me perguntou. Eu falo que é uma medicina moderna que é tratar saúde, né? É não deixar perder saúde e não é tratar para recuperar a saúde, né? É uma medicina, aí eu uso, depende da hora e do termo, para mim é a mesma coisa, mas pacientes vão entender melhor. Um médico que trata a saúde, um médico de alta performance, sabe? Um médico preventivo e não
um que vai correr atrás do prejuízo e te deixar estragar todo, a ponto de ter que te consertar e perder rendimento para depois ficar aquela luta toda e recuperar. E é mais ou menos isso mesmo, assim, o mercado se define, eu acho que foi ficando muito especialista, cada um foi ficando muito especialista, a medicina antes de todo mundo, o fisioterapeuta está começando a ter isso aí, a gente está vendo, e eu acho que foi dando intervalos cegos entre as especialidades. Hoje, graças a Deus, eu tenho bons parceiros. Os neurocirurgiões que estão perto de mim lá na clínica e tal. A conversa não tem muito intervalo, não tem esse gap que o paciente fica cego e perdido, sabe? E vindo para esse caminho, assim, como é que o paciente chega? Como é que é a sua abordagem inicial? Ele já chega querendo prevenção ou a grande parte deles chega tradicionalmente pedindo remédio. Remédio. Então, pergunto isso por causa das suas redes sociais, que você fala de exercício o tempo todo, de bons hábitos e não de lesão. Você não dá um nome para a lesão, você fala a solução para ela. Entendeu? não, entendi perfeitamente. E assim, isso foi realmente uma dúvida, porque eu trabalho no consultório particular, todas as minhas consultas são particulares. E então, assim, o paciente para chegar lá, ele já tem que entender um pouco como eu trabalho, porque você hoje em Belo Horizonte acorda 3 horas da manhã e você escolhe qual hospital que você vai ser atendido pelo plano. Então, será que eu vou no Felício Rojo, vou no Mater Teresa, vou no Mater Dei, vou no Hospital da Unimed e vai ter um ortopedista de plantão, ele vai te atender. Então, o paciente que tem essa busca, assim, não chega querendo remédio, ele não vai até mim, não chega. E uma das coisas que eu quis fazer com a rede social é exatamente isso, o paciente abrir, olhar ali e falar, não é isso que eu quero, não. Eu quero alguém que me dê remédio, então já não vou lá, porque você tem que fazer esse tanto de coisa aqui. Eu não vou. Eu não vou. Né? Então, acaba que o paciente que chega é um paciente geralmente frustrado de outros tratamentos, que já percorreu vários outros profissionais, outros ortopedistas, outros médicos, que já prescreveram um tanto de remédio, que já tomou anti-inflamatório e não viu o resultado. Muitas vezes já fez uma fisioterapia que eu considero isolada, entendeu? Assim, a fisioterapia, para ela não dar certo, é porque ela está perdida dentro de um tratamento. Porque se o paciente fizer, vai ter resultado. E então todos eles já chegam já entendendo que eles querem um outro caminho que não o que eles já passaram. Uhum. Então já existe esse filtro, sabe? E assim, é impressionante como todo mundo gosta. Assim, todo mundo gosta. Isso é muito legal. bom. Eu venho de um setor que assim, eu trabalhei quase minha vida inteira para infraestrutura, para indústria, e eu sempre comento com o Bruno que quando eu olho um círculo ali de fisioterapeuta, reumatologista, ortopedista, o trabalho legal que eu vejo quando fazem, a gente traduz muito isso para linguagem, muito análogo ao que a gente vê de boas práticas de manutenção de equipamento dentro de indústria. E é muito interessante porque a gente tem uma frase dentro de indústria que a gente fala que regra de segurança ou regra de tratamento de maquinário se escreve com sangue. O que isso quer dizer? Assim, a pessoa só começa a adotar práticas de prevenção depois que aquilo deu algum problema muito crônico, muito grave, agudo, e que foi geralmente a soma de vários fatores ali. Eu vejo isso claramente. Eu preciso ter um fator desencadeante de mudança. Assim, você não vai chegar estando tudo bem, para prevenir. Eu vou mudar tudo e vou começar... Não, você tem que ter uma dor... Vou dar um exemplo aqui. Claro. Que eu adoro esse exemplo, que eu tenho um paciente que ele era hippie. Hippie de morar em comunidade hippie, de preciso comer, mergulhar, pegar mexilhão. E eu fui conversar com ele como um amigo, assim, e falar de atividade física, de alimentação, e o cara, assim, extremamente não vai mudar, entendeu? Assim, não, pra quê? Não precisa de musculação. E realmente, o cara que pesca, que construiu a casa dele fisicamente muito bem e provavelmente melhor do que eu fisicamente. Se movimenta muito, né? Eu falei, eu não vou nem tentar mudar a cabeça desse cara que não muda.
E aí minha esposa ligou pra esposa dele e falou assim, não, o Adriano vai operar a coluna, a coluna cervical. Falei, não vai. Possível. Falou, não, já olhou, já tá na fila, vai operar a coluna cervical. Falei, pô, marca a consulta com o Adriano, não vai operar a coluna. Quando eu comecei a atender ele, eu comecei, ó, você vai ter que fazer fisioterapia, vai ter que fazer musculação, vai ter que seguir a dieta. Ele, não, eu faço. O que você me mandar, eu faço. Por quê? Porque tem uma cirurgia de coluna Já em vista bater ali. na porta dele. Fala assim, ou eu mudo, ou seja, esse fator desencadeante da pressão da cirurgia ali fez um cara mudar conceitos muito bem estabelecidos na cabeça dele. Uhum. Só que invariavelmente é isso. Que não seja com você, que seja com alguém de sua família, que seja com alguém que você conheceu, que você viu na televisão, mas eu preciso de um fator desencadeante para gerar um esforço que é você fazer uma mudança na sua vida, né? Não, é desse ponto aí que eu acho que foi ótimo que você trouxe isso, porque o que eu ia trazer era muito mais para um outro sentido. Você está trazendo muito do lado da... E que eu não tinha essa percepção, pro lado do paciente. Mas essa lógica para a indústria, quando a gente faz, em geral a gente tem a chance de apresentar para o cara estudo e vai falar, cara, você tem uma probabilidade de falha e eu tô te indicando isso por dados históricos que isso vai falhar com X% de rodagem, ou seja, qual for a métrica. E a partir dessa hora é bom que você atue. Porque senão ela vai andar, ela pode até andar mais um pouco, ou pode rodar mais um pouco, ou pode funcionar por mais tempo, mas na hora que ela parar, a partir desse momento aqui, não é uma parada reparável, é uma parada de troca total e o prejuízo de sua máquina, da sua indústria, ele é brutal. E aí a nossa comparação e o nosso julgamento é muito assim, cara, esse cara não sabe o que tá falando, ele não sabe quanto custa prevenir isso aqui é caro pra caramba. Até dar o problema. E aí ele vê que o caro que ele julgava, o meu ficou 10 vezes mais caro ali. Eu tô trazendo isso porque a minha analogia é uma comparação que eu tenho que me comparar com meus concorrentes ali. Algum cara vai vender algum imediatismo melhor e talvez ele venda. Mas em breve esse cara vai bater na minha porta. Como é que, depois que você começou a adotar essa abordagem, que você foi para esse caminho, como é que foram a relação com seus pares? Assim, como é que são os outros ortopedistas olhando para o Rafael Raso, com essa abordagem, com a mídia social que você tem forte e com o tipo de conteúdo que você promove? Na verdade, eu sempre busco como eu fui mudando com o passar do tempo, sabe? Então, assim, obviamente, quase ninguém, né, assim, acredita nas mesmas coisas que eu acredito, mas eu fui passando por esconder o que eu fazia, então eu fazia, não falava pra ninguém, eu esconder o que eu fazia, inclusive comigo mesmo, então fazia dieta, fazia escondido, entendeu? Assim, o povo vai me encher o saco. E fui entendendo cada vez mais a importância e fui me acreditando cada vez e me impondo cada vez mais, né? Muito também eu tive um período de medo, porque eu queria crescer meu consultório, mas eu dependia dos meus plantões. Então, nesse momento, foi um tempo que eu falei assim, eu tinha medo de o que eu estava fazendo, assim, ir tanto contra e sofrer alguma punição ali. Hoje que eu vivo do meu consultório, a relação é maravilhosa. Porque eu me entendi realmente, eu me sinto muito bem. E também eu fui convencendo os meus colegas de que... Falei, gente, não tem briga não. Eu trato quem vocês não gostam de tratar. Porque exatamente essa questão da dor lombar. Eles, não quero atender esse paciente, não consigo, não melhora. É esse paciente que você quer, que você tem que mandar. Inclusive o pós-operatório também. Então, aquele caso que ele operou, porque tem muito caso que é assim, você tem lá uma hernia de disco L4, L5, ele opera aquela hernia de disco. Doutor, eu continuo com dor. Não, mas o que eu tinha que fazer pra você eu já resolvi. Eu não tenho mais nada o que fazer. Só que o paciente fica desassistido. Sim. Então eu falo, não, gente, você não tá entendendo, não tem briga. Eu atendo a fibromialgia. Nossa, Era o próximo assunto que eu ia te perguntar. É pavor de todo mundo. Eu gosto, manda. Pô, então, assim,
Mas na verdade o que eu entendo sempre é isso, que eu fui me ressignificando, fui entendendo, fui consolidando aquilo ali e aprendendo a lidar com todo mundo. Então, assim, hoje a relação é ótima. Apesar deles não acreditarem no que eu faço, eu falo, é um veículo, é ótimo. Esse paciente que você viu ali, que você não tá dando certo, você não quer, que o remédio que você deu não deu e você não vai operar ele, me manda. E o que você já operou e não ficou bom, me manda também. Então, hoje é maravilhoso, a relação é excelente. Antes até de você entrar na fibromialgia, assim, eu só queria chamar a atenção num ponto. Você citou a dieta, mas eu vou trazer um paralelo com o que aconteceu comigo e queria que você contasse mais elementos do que foi quase que se permitir ali ser quem você é, né? E eu tive isso com álcool, cara. Assim, eu nunca fui de beber muito, mas bebia porque os outros bebiam e porque os outros, sei lá, cara, o cara vai encher meu saco e, cara, pra não encher, eu vou lá e aproveito e tomo. Até um ano que eu cheguei num ponto que, cara, eu olhei pra trás, eu tinha bebido 8 vezes no ano, 10 vezes. E das 10, 80% delas foi assim, sem querer beber, sem precisar beber e porque tava no meio que influenciou. Então, pra mim, o meu sair do armário foi nesse Réveillon e falar, cara, eu não vou beber, não preciso disso e pra mim não faz sentido. Tá tudo certo com quem gosta. Eu não gosto e tava fazendo pelos outros. Agora eu preciso fazer um pouco por mim. Me dá um... Você citou já o exemplo da dieta, cara. O que mais que passou nesse autoconhecimento, nessa fase de descobrimento para que você pudesse chegar e ficar tranquilo, sentar na sua cadeira com propriedade, assim? O álcool é uma também que eu parei também totalmente. Eu tenho 2 filhas, né? Então eu fiquei 1 ano sem beber na primeira gestação da Júlia. Na segunda, eu parei e não consegui voltar mais. Bem no que você falou, assim, não faz nenhum sentido, não é bom. E essa percepção de que, pô, eu tava na segunda filha, então eu tava ali com 38 anos, mais velho, com mais sobrecarga, com mais pressão, e eu tava melhor. Eu falei, pô, eu não tenho uma dor de cabeça, não tenho uma dor de barriga, trabalho muito bem, treino muito bem. Eu falei, não, peraí, isso aqui é maravilhoso. Então, assim, é justamente o que esse tipo de tratamento, então, que eu falo muito, que é muito claro, né? Eu consigo tirar a dor do paciente, que é aquele fator que incomoda mais, que limita. Só que a melhora da qualidade de vida é gritante. Então, além dele ficar sem dor, o sono melhora, o físico melhora. Quando a gente fala de performance, uma coisa que eu entendi muito bem também é o seguinte, eu tô sempre olhando o atleta de alto rendimento. O que o atleta de alto rendimento está fazendo para ele ter performance? Só que o trabalho dele é o esporte. É isso aí. O meu trabalho, o seu trabalho não é esporte. Então, você não tem que ter alto rendimento no esporte. Eu vou usar tudo ali para ter alto rendimento no meu trabalho. Então, você conseguir tirar a dor do cara, de repente ele fala, cara, teu trabalho é melhor, tô resolvendo mais problemas, tô ganhando mais dinheiro. Chega em casa, o trabalho não está me adoecendo. Porque o que a gente vê, a expectativa de vida do médico é 10 anos menor que da população geral. Número 1, estresse. E sempre eu mereço. Não, porque eu tô de plantão, já que eu tô de plantão, já que eu tô estressado, já que eu mereço uma pizza. Não, é o contrário. Porque você tá de plantão, tá sem dormir, tá estressado, você precisa nutrir seu corpo. Porque senão você vai adoecer. Só que o médico aceita. Você fala isso com o médico, ele fala, não, o médico morre mais cedo mesmo. Não, peraí, o artigo mostra que o médico morre mais cedo, mostra os pontos pra você corrigir, né? Pra você aceitar, não, pô. É por hábito, né? Não é por genética, né, cara? Então, o que a coisa muda totalmente é, pô, eu entrego um tratamento que eu consigo evitar uma cirurgia, eu consigo evitar os riscos da cirurgia, porque existem riscos. E no final o paciente tá melhor no trabalho, tá melhor em casa. Então, o resultado, ele é infinitamente melhor. Não é só melhor pensando assim, tá, mas você acha que o tratamento de joelho é melhor operar ou não? Eu falei, não quero saber de joelho, quero saber do paciente. O paciente como um todo, o resultado é excelente, é muito bom.
Então, a grande questão é essa, assim, pô, não é um joelho, que é o que o Bruno falou. Você tá, não, especialista em mão. Então, você vai no médico, doutor, tô com uma dor no ombro. Não olha o ombro. Como assim, cara? Perde o sentido totalmente, não tem lógica. Como é que eu vou tratar o joelho dentro de um paciente sem ver a articulação do quadril, da coluna e do pé? Então, assim, eu preciso tratar o paciente. Uhum. Então, isso muda totalmente o jogo. Uhum. E também como eu me sinto, porque eu num plantão para atender 80 pessoas, eu chego em casa doente, eu chego em casa estafado. Você não fez o que você acredita, né, cara? E eu atendendo... Então, assim, hoje eu trabalho, provavelmente é a fase que eu mais trabalho na minha vida, mas eu não chego em casa doente, eu chego em casa bem, Uhum. entendeu? Assim, então, é muito bom, é muito gratificante. Eu falo que é uma medicina de saber educar. É muito mais o que a gente usa muito um termo na fisioterapia, principalmente em coluna. Parece que a gente está sendo muito técnico nesse aqui para a área da saúde, mas não é isso, é educação em dor. É saber educar o seu paciente positivamente, de forma que ele entenda, sem linguagem técnica, com desenhos claros. Isso você faz muito no consultório, né? Você tem um painel que você desenha tudo, vetores de força, estruturas anatômicas. Até eu não desenho estrutura anatômica, eu acho que isso aí pode... no meu ver, na fisioterapia, eu quero que ele esqueça um pouco a imagem do exame, sabe? E trato o paciente. Às vezes a gente vê esses casos, por exemplo, que são comuns de operar joelho, coluna, o que for. Mas o nosso meio é ortopedia, por isso que a gente está falando, né? Muitas vezes operou o exame, não operou o paciente. Tal, Né? Então é uma crítica que eu faço para mim sempre, para os profissionais que estão à minha volta, e eu acho que por isso alguns que estão à minha volta vão acreditar nisso também. Eu acho que deve estar acontecendo isso com você. O paciente, a gente falou de hábito, a gente fala você tocou no assunto da genética, e isso vem um fator que é muito grande da epigenética, que você deve estudar pra caramba também, que são os hábitos que podem influenciar em fatores genéticos, bons hábitos ou maus hábitos que podem piorar sua condição de vida ou melhorar. Na hora que a gente fala disso tudo, e vem a fibromialgia, né? A fibromialgia é uma doença de dor indefinida, geral, né, no corpo, que muitas vezes vem ligada à depressão, muitas vezes, mais vezes ainda, mulheres recebem essa notícia. O que mais me incomoda, que eu quero te perguntar, é como... Eu sei como que é. Eu quero que você conte como é que você pode abordar isso tudo, porque assim, o que eu noto da fibromialgia, que é uma doença gigantesca no absenteísmo, nas empresas, saúde geral, e eu acho que esse diagnóstico é arrastado pro resto da vida, que é o mais grave, né? Porque você fala isso, a pessoa já joga na internet, ela vê depressão, ela vê queda de rendimento, ela vê dor, ela vê tristeza e vê falta de caminho. Ela não vê a luz no fim do túnel. E é hábito. O tratamento dela é mais do que qualquer outra doença, eu acho, é muito hábito. De onde você começa com esse paciente? Sim, eu imagino que você deve ser o Bruno, que é o terceiro, geralmente deve ser o terceiro cara ela aí, ou se não for o quarto ou o quinto. Eu imagino o caminho. Primeiro. O caminho é pronto-socorro, remédio, outro especialista de exame, um outro especialista, um outro especialista, um outro especialista e alguém que fale de hábito, né, cara? que fale de leitura. E nós estamos vivendo isso em casa, né? Assim, não da fibromialgia, mas de hábito. Que um médico, meu pai foi, ele falou assim: o que você precisa é rotina. Acordar na mesma hora, dormir na mesma hora, fazer exercício todo dia, isso, e mexeu com hábito. Eu acho que aí ele entendeu e jogou tudo assim, ó. Você entendeu que é você? Que é uma pessoa inteira que tem que cuidar. Então, como é que você começa a abordar essa pessoa? Até onde vai o seu papel lá dentro do consultório? E como é que vira esse... Que é um tratamento de paciente, como um todo. É quase psicólogo, né? Porque é tratar hábito mesmo. Tô falando bobagem, tô saltando etapa no seu caminho, no seu trabalho. Da onde que ele chega aí? Como é que você leva isso? Então, a fibromialgia é exatamente isso, assim, é aquela coisa mais complexa que você pode ter, né? E como é que você começa? A primeira coisa é que esse paciente normalmente passou por 12, 15 profissionais e ninguém escutou ele. Isso aí. É louco, né? As pessoas falam que a doença não existe, que assim, tá inventando dor, que a dor é psicológica. Que a dor é da cabeça.
Você tá lá na cabeça dele mesmo, Não, mas ela funciona. O que é interessante? A dor que tem um percentual psicológico não é uma dor inventada, é uma dor física. A dor dói igual você tomar uma porrada, é uma dor de lesão, que ela é agravada pelo psicológico desse paciente, mas a dor tá lá. Então, só de você chegar ao paciente muitas vezes falar assim, eu sei que você tá com dor, o paciente, ele... Porque a grande questão é o paciente começar a te escutar, porque às vezes ele não quer nem te escutar. Ele tá cansado ali daquela sobrecarga de ninguém acreditar. Então, a primeira coisa é escutar o paciente. Como você falou de educar, os desenhos, nós todos somos muito visuais, né? Então, eu gosto muito de mostrar algumas coisas para o paciente e tem uma coisa que tem uma mudança impressionante, que é mostrar a bioimpedância do paciente. A bioimpedância, então eu considero a fibromialgia uma deficiência energética. Então, o paciente ele tem pouco músculo, esse pouco músculo tem pouca mitocôndria, essa mitocôndria produz pouca energia. Então, no final das contas, o paciente não consegue fazer nada. A grande verdade é essa, e isso vai gerando dor. Dor por quê? Porque o corpo está gritando por socorro. Quando você chega na bioimpedância, você mostra aquele caos ali, você mostra que... Porque existem colunas que mostram o equilíbrio, basicamente a quantidade de músculo que você precisa ter para o seu peso, a quantidade de gordura que você pode ter para o seu peso. Geralmente, isso está totalmente deformado no paciente com fibromialgia. Então, ele tem quase nada de músculo. Qual que é a grande questão disso? Esse paciente que não tem músculo, você põe ele na musculação e ele não tem uma consciência corporal de fazer exercício, ele não consegue colocar uma quantidade de peso suficiente para gerar uma resposta metabólica. Então, o paciente, ele até faz, mas não tem resultado daquilo que ele faz. E quando você vai falando isso, o paciente ele vai se enxergando em tudo, ele fala, não, para começar, esse médico sabe o que eu estou passando e eu coloco um caminho para ele passar. Outra coisa que eu faço, que no Brasil é muito pouco feito, assim, existe, você está na faculdade, está lendo críticas sobre isso, que é a minha crítica à fisioterapia também, é que eu tenho dou várias, é isso aí. um tratamento na dor com muita força. Como é Então, que é? eu põe muito remédio no início desse paciente. Ah, tá. Quando o paciente vai no meu consultório, ele sai sem dor, ou aquele início de tratamento que ele alivia a dor, então ele pegou um médico que escutou ele, viu um caminho que existe e o tratamento começou a surtir efeito. Esse tratamento inicial não é o tratamento que vai resolver o problema dele, mas o paciente começa a acreditar, que é mais ou menos o que seu pai teve que passar, assim. Pô, eu adoro essa frase também, que é ressignificar o óbvio. Chegar pro seu pai e falar que ele tem que fazer atividade física, é óbvio, ele sabe, mas ele não entendeu. Precisa alguma Eu acho que coisa. ele não sabe, às vezes, a primeira chave a ser virada, né? Ele precisa do primeiro passo. Então, quando o paciente ele vai, ele ouve, ele vê alguma coisa que ele entende e ele tem o primeiro resultado, ele fala, eu tenho que voltar lá. Aí eu falo, não, vai no Bruno. Aí ele, não, vou. O que você falar, eu vou. Aí ajusta aqui a dieta. Aí, como eu explico a dieta para ele entender, então ele não tá fazendo porque eu mandei. Tá fazendo porque ele entendeu. E aí começa, é um trabalho na fibromialgia muito longo, né? Mas você começa a ver. Aí outra coisa que é muito bom da bioimpedância é que você consegue ver ela melhorar. Então eu tenho uma bioimpedância e na segunda, ó, tá um pouquinho melhor. Opa, tá dando resultado. Opa, tá um pouquinho melhor. Opa, tá dando resultado. Então isso vai fidelizando o paciente, ele vai subindo nessa curva ali e aí ele consegue fazer tudo e a coisa vai funcionando efetivamente. Eu vou usar uma analogia tosca aqui, mas uma vez eu vi um cara falando de experiência de usuário, mas na parte de software, mas que você está trazendo é muito parecido. Tem hora que um cachorro ele não vai tomar um remédio no formato do remédio. Você tem que enrolar ele no presunto, você tem que enrolar ele na carne para que ele possa comer, e aí ele vai sentir o alívio, ele vai querer aquela carne, e cara, aí você resolveu o problema dele. Eu tô
tô sendo muito tosco aqui na analogia, mas Isso, o ressignificar o óbvio cara, dá uma roupagem que para aquela pessoa vai chamar atenção, vai funcionar e ela vai entender, né? E você tocou em alguns assuntos sobre dor, sobre fibromialgia, mas a parte da dor me chama atenção e da parte de lesão. Eu queria que você comentasse se você já teve lesão pela prática de esporte, lesões graves, lesões leves, quanto do seu comportamento para a sua lesão, seu comportamento médico hoje, ele é oriundo dos tratamentos que você recebeu ou ele é a prática que você adota em todas as vezes que você se lesionou? Enfim, queria que você comentasse um pouco sobre isso. Então, eu tenho 3 lesões maiores, assim, que eu tenho uma dor na coluna e que meu pai mesmo fala que isso é da família, que todo mundo vai ter. Isso é bom demais, né? Mas exatamente o que você falou, cara. Eu falei, eu não. Eu tenho a predisposição genética para desenvolver, mas eu não desenvolvo porque diariamente eu trato a minha coluna. Então, eu tenho um foco muito grande, aí eu gosto muito da ideia do Pilates. Então, o Joseph Pilates, quando ele desenvolveu o método, ele pensou em musculatura estrutural do corpo, abdômen, lombar, glúteo e pernas. Então, aí eu não faço Pilates, mas tudo que eu faço é pensando em abdômen, lombar, glúteo e pernas. Então, basicamente é o seguinte, o que você treinar tríceps vai te ajudar no seu dia a dia? Absolutamente nada, não te ajuda a fazer nada, não tem uma quantidade de peso que vai gerar alteração metabólica, e você tá lá gastando um tempão, sendo que você tinha que estar agachando, porque você tá com a perna forte, abdômen forte, lombar forte, aí não sente dor. Então, hoje eu foco em tratar a musculatura estrutural do meu corpo. E eu corri uma maratona, não senti nada de dor nas costas, é um absurdo. Eu tenho uma lesão de menisco na faculdade, e aí também eu não consigo entender, porque assim, todo mundo mandou operar, eu falei, não vou operar. Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, mas eu sempre pensei, cara, eu consigo tratar essa lesão sem operar. Me demandou muito mais do que demandaria hoje, porque eu não tinha conhecimento, então eu demorei 6 meses, eu fiquei 6 meses sem jogar handball por causa da lesão do menisco. E eu falei, gente, nunca, né? Eu teria voltado muito mais rápido hoje. Mas eu consegui tratar minha lesão de menisco sem operar, e eu tive uma fratura de tornozelo que foi cirúrgica. E minha reabilitação é maravilhosa. Então, hoje eu tenho uma amplitude de movimento maior do que antes de operar. Que o pré-operatório. Porque eu nunca tinha treinado amplitude de movimento do tornozelo, mas quando teve aquele pós-operatório que eu não consegui, eu tinha limitação, eu comecei a forçar, e hoje eu tenho uma amplitude de movimento melhor, e mais uma vez eu corri uma maratona. No outro dia eu olhei pro meu tornozelo e falei assim, e aí? Zero dor, zero edema, minha coluna nada, meu joelho nada, né? Então, assim, dá resultado, entendeu? Sim, faz sentido o que você pratica, né? Então, assim, hoje eu penso que é muito do Peter Attia também, que você gosta muito ali, meu principal objetivo é evitar lesões. Porque se eu não machuco, eu tô treinando todo dia. Se eu machucar, tem que parar, adaptar, resolver. Mas se eu evito a lesão, se eu treino para evitar uma lesão, se eu como suplemento para evitar uma lesão, eu não paro de treinar nunca. E o maior resultado da atividade física é a frequência, não é a intensidade, não é o tanto de peso que você pega, é essa frequência. Então, o grande objetivo é evitar as lesões e cuidar das que eu tenho. Então, eu falo também que minhas lesões são os meus termômetros, assim. Eu nunca fico sem treinar. Tetos, né? São os tetos que você tá esbarrando ali, cara. Eu nunca fico sem treinar. Tipo, minha filha nasceu, primeiro, principalmente, que eu parei com tudo, né? Sua vida vira de cabeça para baixo, você não sabe o que você faz. Você acha que ela é de cristal, né? Que não pode esbarrar direito, se cair, quebra. E você não sabe se você pode treinar, não, se você tá fazendo excesso, será que eu devia estar aqui? Então, eu não parava, mas foi muito ruim. E eu começo a ver, opa, meu tornozelo tá esquisito. Então, eu falei, opa, não, eu não tô num volume de treino suficiente para cuidar das minhas lesões. Caso você falou de tratamento da abordagem de hábito, de saúde, de estímulos musculares, e a gente conversando, assim, a gente sabe que você usa mais recursos do que isso.
Por exemplo, não sei como é que eu vou falar, se medicina endovenosa, se nutrição endovenosa ou soroterapia. Eu acho isso assim, eu vejo isso de forma... Eu sempre penso nisso aí, eu acho que a gente tem que deixar isso muito claro, que não é fácil de escutar de um profissional de saúde. Eu acho que não são todas as pessoas que aceitam essa ideia como uma regra e sendo lindo isso. Como uma prática, né? Como uma prática científica, vamos falar assim, tá? Mas assim, ó, vou me arrastar um pouco mais pro esporte e pro alto rendimento, para vir falar da soroterapia depois. Na hora que as pessoas falam de tratamento hormonal, por exemplo, eu falo assim, ó, me explica por que você quer, por que você tá fazendo, e me explica que tá tudo dentro, tá tudo controlado. A partir do momento que tá tudo controlado, quem sou eu para te criticar? Esse é um ponto. Não tô falando se o testosterona tem que estar até 700, você vai estar 9.000, tá errado, isso aqui vai dar errado, né? Mas está dentro do máximo lá, por que eu não posso querer chegar no máximo do seu rendimento, da sua taxa máxima para ter um alto rendimento? E outra coisa que eu falo quanto ao anabolizante ou quanto a essas substâncias que usam para... essa é a parte polêmica. Isso aqui te leva para o esporte, te leva para dentro da academia, te leva a bons hábitos, te leva a treinar e a ter consistência. Por que na hora que você senta, o cara que critica isso aí, o médico que critica isso aí, aceita que ele morre 10 anos mais cedo e aceita? Por que ele toma cachaça todo fim de semana lá e isso aí não leva ele para academia? Tá? Não estou citando o médico porque você citou esse exemplo. Então, bebida, cigarro e tudo faz mal igual, tá? Potencializa efeitos sistêmicos, ainda aumenta a chance de acidentes de carro no trânsito e tal, e o número de mortes por isso aí é enorme. De lesão em esporte, né, cara? Lesão no esporte, tá? Então a minha crítica é essa, eu falo assim, ó, tá tudo controlado, você tá bem com isso, tá tudo bem informado, ótimo, você foi avisado de tudo, você tá consciente, você é maior de idade, você sabe o que você tá fazendo. Na soroterapia eu imagino que é uma medicina de alta performance. Eu acho que você já põe as coisas para funcionar ali na hora. Só que eu não tenho muito conhecimento sobre isso. E eu queria saber que horas que você entra com ela no paciente, assim, na lombalgia, no cara do esporte, no cara da fibromialgia. Como é que isso aí, como é que você engloba o tratamento chegando até essa parte? Desculpa, só começa pelo princípio. O que é a soroterapia? O que é a nutrição endovenosa para quem é totalmente leigo aqui? Então, terapia endovenosa. Eu gosto de dar um exemplo simples de você estar com uma infecção urinária. A mulher está com uma cistite, mais comum na mulher. E você pode dar um antibiótico via oral, que vai atingir um nível, beleza, essa infecção, ela não tem tanto risco e a mulher vai se recuperar. Uma pielonefrite, que essa infecção que estava na bexiga subiu para o rim, eu vou preferir botar ela dentro do hospital e fazer esse antibiótico venoso para eu atingir níveis maiores de antibiótico e correr menos riscos, tá? Então, terapia endovenosa, o que é isso? Eu vou te entregar vitaminas, nutrientes de uma biodisponibilidade maior. Vai ter mais velocidade em receber isso aí. Em ter o resultado da suplementação, tá? Mais um exemplo para ficar bem claro. A Júlia, quando estava grávida da Cora, da segunda gestação, a ferritina estava 20. E a ferritina é reserva de ferro. O ferro é importante na gestação, é importante para a criança. E a mulher no parto, ela vai sangrar. Seja parto normal ou cesárea, vai ter um sangramento. Então, qual que é a ideia? Se eu tiver carregado com ferro, esse sangramento eu vou ter muito menos riscos. E aí eu fui tentar fazer, e o ferro para subir, por biodisponibilidade, eu não consigo aumentar a dose, que me dá diarreia. Então, para eu dar o ferro, para esse ferro subir para a Júlia, em torno de 1 ano. Eu só tenho 9 meses, eu não tenho 1 ano, né? Não vai me adiantar. Ah, beleza, 1 ano depois tá bom. Beleza, mas eu precisava antes. Já teve o evento do sangramento ali pesado, né? Então, o que eu fiz? Eu falei, peguei a pressão com o médico dela, fui no hospital que ela ia ganhar o bebê. Ah, tá faltando Noripurum, a gente não tem como fazer.
Eu comprei o Nuripurum, levei no hospital. Não vou fazer. Por quê? Porque não acho que tem que fazer. Porque aí vem o preconceito dos outros médicos. Então ela não estava anêmica, ela estava com a reserva de ferro baixa. Para a médica, Você fala preconceito porque ela não tava. A taxa de ferro dela estava só baixa, mas não estava abaixo da taxa de normalidade. estava É isso? abaixo da normalidade da reserva, não Ah, tá. estava na hemoglobina. Entendi. Porque Entendi. eu quero mesmo esse ferro lá na hemoglobina. Tá. Só que como a gestação vai usando, ela vai usando a reserva. Sim. Então, o conceito é o que você acabou de falar. Eu espero a pessoa ficar doente para eu ir lá e tratar ela. Não, eu vou tratar antes dessa pessoa precisar. Eu vou preparar para o parto. Né? Então, o que eu senti nesse ponto? Assim, eu tive dificuldade de fazer. Eu quis fazer e não consegui fazer. Né? Você é médico, né? O obstetra que tá lá todo dia prescreveu, eu prescrevi, eu comprei a medicação e não consegui fazer. Então foi um fator para mim muito importante de, a medicina tá me travando até para fazer as coisas, no meu entender, básica, tá? E aí vamos levar isso para o meu tratamento. Então tudo que você falou, o que eu entendo? Eu estou tratando um paciente com dor. Eu estou tratando um paciente, invariavelmente só chega no meu consultório pacientes que não é uma dor fácil de tratar. A dor fácil não chega. Eu não vou tratar um paciente jovem que torceu o pé. Não acontece, é sempre caos. O que eu fui entendendo que eu precisava fazer para tratar um paciente que a medicina falhou? Eu precisava entender, primeiro, todo mundo que trata dor. Então, o que o médico faz, o que o fisioterapeuta faz, o que o nutricionista faz, o que o educador físico faz, o que o psicólogo faz, todo mundo trata dor. Tá? E qual que tá a falha? Então, eu falei uma falha da fisioterapia. É uma tendência da fisioterapia, fala assim, você não precisa de remédio, isso aqui trata no movimento. Eu concordo, mas o remédio me acelera. Sofrimento, será que tá no tempo do paciente? Eu falo assim, ó, o tempo de que ele aguenta sofrimento, ele tá de acordo? Se puder ajudar ele, por que não? Tem outros meios de ver sem ser dor, né? E a dúvida, então assim, você chega pra ele e fala assim, faz esse movimento aqui, ó. Aí ele começa a fazer, o Bruno, tá doendo. Aí o Bruno fala, não, pode ir que vai dar. Ele vai, mas ele tá com dúvida. Se ele tá sem dor, faz isso aqui. Mas beleza, faço. Então eu acelero, eu consigo entregar uma fisioterapia melhor, mais rápida. Então eu fui entendendo as lacunas, tá? Aí dentro disso eu faço um exame de sangue. Então eu quero tratar uma senhora que tem fibromialgia, que já passou em 20 médicos. Então na hora que eu vou ver a vitamina dela, a vitamina D, que deveria estar entre 30 e 60, tá 9. Ah, tá, dá aqui 1.000 por dia. Porra, vai subir? Olha o tempo. Aí a B12, que tinha que estar próximo do limite superior, tá 250. Na hora que você vai ver o valor de referência, tá dentro. A maioria das pessoas fala, não, mas tá normal. Tá, eu sei que tá normal. Essa mulher tá com dor. Ela tá com uma dor insuportável. Essa paciente eu tenho uma paciente que estava aposentada por invalidez. Ela não conseguia trabalhar, não conseguia sair com o filho, não conseguia se relacionar com o marido. Então, o que eu entendo? Para você ter resultado, é como eu preciso construir uma casa que do chão para cima é treino e dieta. Ninguém vai ter resultado sem fazer uma atividade física regular de fortalecimento, sem comer o suficiente para eu conseguir construir esse músculo. E basicamente a dieta brasileira é pobre em proteína. Então tá lá fazendo fisioterapia todo dia e o cara come 50 gramas de proteína por dia. Não vai criar músculo. Uhum. Ele vai assim, quase fiquei bom, me machuquei de novo. Então eu preciso fazer uma atividade física regular, preciso comer bem. Do chão para baixo, vitaminas, minerais, hormônios. Então, o que eu consigo com a parte endovenosa intramuscular? Velocidade, nível sérico maior. Então, um ferro, em 3 semanas eu subi o ferro. Ou em 1 ano. Quem vai decidir? Não sou eu não, paciente. Então, muito mais do que, olha, meu tratamento, você tem que fazer soro. Não, eu quero ter a estrutura para eu
poder entregar um paciente que quer fazer aquilo, que vai colher os benefícios e, principalmente, encurtar esse tempo, porque o sofrimento é diário. Então, um paciente que eu dei uma porrada na dor, que eu falei, botei muito remédio, aliviei a dor, preparei ali o ambiente, então a vitamina D dele tá ótima, a B12 tá ótimo, o ferro tá ótimo. Ele faz a fisioterapia, milagrosamente dá resultado. É só isso. Agora eu tenho paciente que fala, doutor, eu quero todas as vitaminas oral. Beleza. Só que eu tenho paciente que fala assim, doutor, eu não consigo tomar comprimido. Ah, não, então põe o sachê, doutor, esse gosto é horrível. Minha mãe fez uma suplementação maravilhosa pra minha mãe. Ela tomou, meu filho, isso aqui é horroroso. Falei, cara, tá, me dá, né? Não vou jogar fora, eu vou tomar aqui. Falei, gente, isso aqui é um drink, velho, maravilhoso. Mas minha mãe não toma. E aí, ela não vai ficar sem vitamina, entendeu? Eu tenho paciente que fala, doutor, tudo que você fizer intramuscular eu faço, mas eu não pego a veia por nada nesse mundo. Eu tenho paciente que fala, doutor, eu não tomo nada via oral, não tomo nada intramuscular, mas venoso para mim é uma maravilha. Então é muito mais entregar opções para o paciente, entendendo que eu tenho dados que eu preciso melhorar e eu entrego opções que vou adequar a cada um, porque toda vez que eu vejo um cara que chega assim, com muita força e fala, você não precisa disso, na minha cabeça tá atendendo pouco paciente, ou tá atendendo muito nichado. Então, se eu pego uma nutricionista de 20 anos que atende meninas de 20 anos e ela fala que não precisa, claro que não precisa. Você toma uma sopa de pedra, você tira a vitamina D dali, como? Não sei, isso é o corpo de uma menina de 20 anos. Tudo que você fizer vai funcionar, cara. Vai dar certo. Fisioterapia, ela vai na sessão na segunda, não vai não. Pô, por que você não veio na segunda? Não, porque eu tô boa. Porque a menina tem 20 anos, velho. Eu peguei um atleta, fiz a onda de choque, eu faço no mínimo 3 sessões. Eu fiz uma sessão, liguei pro cara, falei, não, eu tô correndo, doutor. Você tá correndo desse tamanho. Então, o paciente jovem, que todas as vitaminas estão boas, que come bem, absorve bem, não precisa de nada, você precisa de muito pouco e aquilo ali responde. Agora, quando você vê o paciente que não responde, que tá sofrendo, que tá perdendo vontade de viver efetivamente, de muita dor, o que eu tiver de recurso eu vou usar. E que o paciente sinta confortável em fazer. Então, eu não faço nada que o paciente não esteja 100% confortável de fazer. Na parte hormonal, é exatamente isso. Pô, pega uma dor lombar. Ô, doutor, eu tô com dor lombar há 30 anos. 30 anos que o cara tá com dor lombar. Não é 5 anos. 5 anos já é muito, mas 30 anos não é possível, cara. Aí você faz o exame, o cara tá com a baixa hormonal. E eu posso otimizar esse hormônio. Né? Então, em relação ao hormônio, e a gente teve uma morte agora recente em relação ao coração. O coração é o órgão que tem mais receptor de testosterona. Só que um paciente idoso com a testosterona de 200 tem pouco hormônio para esse coração. Ele tem risco cardíaco aumentado. Na minha concepção, a má prática médica não tratar. E o Bruno já deu uma informação aqui que é precisa. Como o coração é o órgão que tem mais receptor de testosterona, o limite é 1000, o cara tá 9000, é difícil entender que você tá exagerando. Você tá exagerando, cara, 9000. Não tem 5000, 3000, é exagero. Você não precisa ter 2 neurônios pra você entender que você tá fazendo mal pra pessoa. E que níveis ótimos também são melhores do que níveis insuficientes. Para tratar uma dor lombar que incapacita, eu acho bem razoável um remédio que está na farmácia, que é com receita médica. Cadê o absurdo de você prescrever, de você ter recurso e principalmente vendo o cara sofrer? Então, como nós estamos falando de 90%, então os cara foi no médico e falou assim, doutor, me opera, pelo amor de Deus. E ele não tem indicação de cirurgia. E o médico não sabe fazer outra coisa, a não ser passar um anti-inflamatório. Então, é essa que tá a falha.
Uma dúvida nisso, só, eu acho que a resposta é super rápida, mas essas práticas, elas são para responder a momentos de crise e na hora que você vê algum nível de estabilização, você volta para níveis anteriores, seja de suplementação, seja de hormônio, ou isso, por vezes, isso se torna um acompanhamento mais regular e quase estrutural do paciente? Então, o acompanhamento é sempre, quanto mais eu fizer, melhor. Então, eu faço exame de sangue a cada 4 meses. Tá, Mas a terapia hormonal que ele tá acompanhamento eu falei falando, é errado, isso? eu me expressei mal, mas é o acompanhamento, a intervenção por soroterapia ou por Então, hormônio mas e olha tal. que interessante, eu faço meu exame a cada 3, 4 meses. Aham. Então, eu consigo pegar muito rápido. Sim, você Então, vê a dificilmente variação. eu vou precisar. Então, minha vitamina D não sai de 60 para 9. Show. Então, geralmente eu vejo ela em 40, tomo um comprimido e resolveu. E essa conduta que eu tenho com meus pacientes. Entendi. O seu avalio mais frequente, então, o que é o que acontece com muita frequência? Eu pegar um paciente muito ruim, subir as vitaminas dele e fazer a manutenção via oral. É isso o que acontece entendi. de frequência, tá? Agora, eu gosto de ver muito, porque eu ajusto precocemente. Uhum. E eu tô sempre ajustando alguma coisa, tá? Em relação ao hormônio, paciente jovem, o grande objetivo é recuperar eixo hormonal. E eu fiz isso comigo, tá? Então, na minha residência, minha testosterona estava 290, tá? Por quê? Porque estresse, Dormindo mal, dormia pouco, pouco comia exercício. mal, pouco exercício. Ou seja, tem uma causa. Eu entendi ali, comecei a melhorar, também saí do R1, R2 da vida já melhorou. Eu já consegui botar muita coisa, minha testosterona foi para 450. Que foi a época que eu comecei, estava no meio da residência, comecei a estudar as outras coisas, mas ainda morrendo de medo, porque a faculdade toda... Você tem que prestar conta ainda, né, pros outros? E a faculdade também? Não, medo meu mesmo. A faculdade, ela te fala o tempo todo que é veneno. Ah, tá. Medo Eu tenho de usar que em você, né? reconstruir esse conhecimento ali. Então, assim, estudando, com pouco acesso, não tem muitas coisas, e não tinha, né? Hoje já tem bem mais. E aí eu fiz o uso da testosterona, que ela foi para níveis suprafisiológicos, e eu reestruturei meu eixo, então hoje minha testosterona fica em torno de 750 sem usar nada. Então, ao eu subir de nível e ganhar uma qualidade muscular e mudar minha forma de treino e ajustar minha dieta, meu sono, parar de beber, eu consigo hoje não fazer nenhuma terapia hormonal. Mas o meu pai, que tem 70, não vai recuperar. Um Vitor Belfort. Vitor Belfort, o UFC não tinha doping. E ele lutou, começou hormônio com 16, 17... E com 40, o UFC falou assim, agora tem doping. O Vitor Belfort nem brigou e falou, gente, tô indo embora. Não tem jeito de voltar. Ele usou muito tempo. Uhum. Então já era, não vai produzir mais. Ele precisa desse... Igual uma tireoide que para de funcionar, você precisa de hormônio tireoidiano. Uhum. Então, o meu grande objetivo é te tratar, recuperar e não precisar mais de intervenção. Entendi. Tá? Mas vai individualizar. E tem paciente jovem também que não funciona, tá? Que você tem que fazer a reposição o resto da vida. Tá? Mas o normal é o paciente jovem recuperar e o idoso chegar num limite ali, igual a mulher que tem que fazer reposição hormonal, o homem também tem que fazer reposição hormonal. Legal. É bom a gente ver pensando, assim, eu agora indo pro lado de empresa, né? Porque é o que eu vejo, eu tô vendo no seu lidar com pacientes, no seu dia a dia, que são processos, né? Processo, análise de dados, processo, análise de dados, processo, análise de dados. E isso falta muito, né? Da gente, na área da saúde, falta muito. Eu falo isso direto aqui, que o poder de tomada de decisão é muito no que eu acho e não no que tem que ser, né? A alta performance na saúde, a gente tem muito que estudar ainda, entender como potencializar de forma inteligente, de forma criteriosa, usando os recursos que a gente tá disponível. Continuando nessa de alto rendimento e que, sendo bem atual, não sei se você viu, deve ter visto os Enhanced Games. Você viu isso? São os jogos que tiveram alguns esportes só, foi natação, atletismo, que se destacaram mais, mas eu acho que teve levantamento de peso e teve alguma outra modalidade. Foi permitido doping,
era um prêmio gigante para quem ganhasse, um outro prêmio para quem batesse recorde mundial. O doping foi usado por vários atletas, mas grande parte deles, dos recordistas ali que bateram recorde naquela competição não oficial, que o Comitê Olímpico não vai reconhecer aquilo, estavam limpos. E aí a gente vê, e todo mundo serviu para, eu acho, para tirar aquele fantasma de que quem tá dopado faz mágica, vira super-herói, e que treino bem feito, rotina bem controlada e exercício tem o mesmo efeito de trazer alta performance no extremo aí pra gente, né? Que horas que a gente, vindo no caminho contrário, e eu já vi isso, não sei se você já recebeu paciente desse tipo, e que sempre foi curioso pra caramba pra mim, é o paciente, é o atleta que tá aposentando. A gente tem um processo, eu já vi em São Paulo, tem umas clínicas e tal, num processo de destreinamento. Pensando até em questões hormonais que levam à depressão, muitas vezes, a queda de rendimento, até por inutilidade, porque a rotina diminui, treino diminui, desocupa, energia demais guardada ali, não sabe como é que gasta. Você já teve esse tipo de paciente que você teve que educá-lo com hábitos ou com alguns outros recursos a destreinar, mas continuar sendo saudável? Não deixar engordar igual muitos ex-atletas engordam, né? Entra em depressão e tal. Você já teve esse episódio no seu consultório? Na verdade, é o tempo todo em relação a treinar mais, a não treinar de forma inteligente, né? Então as lesões, elas ocorrem por um desequilíbrio muscular. Então, o músculo é o amortecedor, o músculo absorve impacto e protege sua articulação. Então, a lesão ocorre se eu ultrapasso esse limite. Então, o que acontece? Paciente jovem que está treinando mais do que o músculo consegue tolerar. Ou acontece em paciente idoso, então uma dona de casa. Aí eu chego para ela e falo, não, você está desequilibrado. Não, doutor, eu fiz isso minha vida toda. Por que agora eu tô com dor? Mas porque ela perdeu massa muscular. Então isso que você está falando do destreino, é muito comum eu pegar pacientes com volume de treino muito maior do que eles toleram. E eu peço, e eu arrumo formas de diminuir esse volume de treino, em ajustar, em adequar, porque eu falo o tempo todo isso, você não vai ganhar dinheiro. Estou jogando tênis, estou com epicondilite lateral, eu trato, faço onda de choque, faço filtração, levo fisioterapia. Doutor, continua doendo, porque você está se machucando toda hora. Por quê? Porque eu quero competir, porque o treinador manda a bolinha muito forte. Eu falei, não, gente, alivia, o tênis é para você curtir, pra você gostar. Mas eu também sou um crítico muito do atleta, assim. Eu sou, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, Thiago Vinhal. Eu sou fã demais dele, de tudo. Meu primeiro esporte foi natação. Eu nadei com o Vinhal no Santo Agostinho. Uhum. Então, assim, eu conheci ele a história toda e ele é um cara que fez essa transição. Ele se aposentou do alto rendimento, mas ele tá correndo maratona, ou seja, ele continua treinando e ele tá trabalhando com o que o esporte deu para ele. Então, ele tá treinando os outros atletas, dando palestra. Então, ele não sentiu esse vazio de, o que eu vou fazer na minha vida agora? Ele se preparou para isso, porque ele já estava durante. Então, uma crítica que eu ia falar ao atleta é que o atleta ele acha que ele só tem que treinar. E não, ele tem que estar produzindo ali durante isso, ainda mais hoje, com redes sociais, com marcas. Eu falo, existe uma ilusão, um pensamento que a marca tem que patrocinar o atleta só porque ele corre bem, porque ele nada rápido. E não, esse atleta tem que gerar valor para a marca. Então, hoje, o que a gente está tendo? A gente está tendo atletas amadores com patrocínios maiores que atletas profissionais. Mas esse atleta está gerando valor para a marca. Não está errado. Por que a marca vai te patrocinar se você não está gerando nada para ela? Então, é uma crítica ao atleta. O atleta ele tem que entender, fazer essa carreira dele, que vai ter uma vida útil, e que ele vai ter que sair dali para fazer outra coisa, porque senão ele vai ficar em depressão, vai usar droga, vai usar álcool, vai querer curtir tudo que não curtiu. Não, vai construindo isso, não pode largar totalmente a atividade física. Então hoje também você vê, eu acabei de ver agora o Rafael Moura,
fez o o Ironman. Ironman. Eu falei, pô, fiquei feliz pra caramba justamente nesse Isso aqui era um pensamento. atletaço de beach tênis também. Porque a tendência é separar, é tomar raiva do esporte. Não, pô, faz o esporte como prazer, como diversão. A tendência é, não vou beber tudo que eu não bebi porque eu não curti a minha vida. Pô, para com isso. Todo mundo, em todas as profissões, abre mão de uma coisa para ter outra. Não é o atleta que fez isso, não. Todo mundo faz. Então, para de... Põe coisas produtíveis na sua vida, mantenha a sua atividade física, mantenha uma alimentação adequada, porque a sua vida não acabou porque você parou de jogar, não, né? E no Enhanced Games, a minha interpretação, ela é diferente também. Olimpíada não pode hormônio, pronto, acabou, é regra, é o único jeito, não tem jeito de você permitir uma coisa ou outra, porque... Não pode e pronto, acabou. Nós estamos falando de atletas de 20 anos, muitas vezes, atletas jovens, que é o auge ali, que conseguem os recordes todos. E teve uma entrevista de um dos caras que foi pro Hansen usando o hormônio e que ele começou a falar que, pô, não estava aguentando volume. Muita lesão, muita dor e não consegui continuar. Então, é exatamente um pouco disso que eu vejo, que a gente vai querer, a sociedade... ela quer, eu falo até mais da mulher, porque a mulher é mais sobrecarregada. Então, a mulher, ela tem que ser magra, mas você só tem propaganda de coisa que engorda, que é festa, que é hambúrguer, que é cerveja, que é refrigerante. Pô, propaganda da Heineken é maravilhosa. Super legal. Óbvio que dá vontade de você tomar. E que é chique você tomar um vinho, e você tomar um drink. Então, você bombardeia a cabeça da pessoa com coisas não saudáveis, mas você exige que ela seja magra. Ela tem que ser mulher, empresária, mãe, dona de casa e não pode usar suplemento. Não, você tem que conseguir tudo da comida. E você tem que... do sono, que não vem. Que não existe, né, Como cara? fazer isso? É impossível. Então, e não ter a quebra de recorde, várias pessoas falaram que floparam, né? Assim, não deu certo. Não, gente, não é para bater recorde da Olimpíada, não. A gente tem que pensar que eu preciso de ter vitaminas boas, minerais bons, hormônios bons, atividade física adequada, alimentação, suplementação, para eu manter o meu alto rendimento no meu trabalho e chegar em casa e não estar doente. Eu falo que eu não brigo com a minha filha, não é porque ela não faz coisa errada, não é porque ela não faz birra, é porque eu tô bem. Então, eu não tenho dor de cabeça, eu não tenho dor de barriga, eu não tô exausto, eu não tô bravo com ninguém. Aí eu chego em casa, minha filha faz birra, eu acho bonito, porque o cérebro dela tá tentando. Então, a Júlia briga comigo, porque eu falei, você tem que ser firme. Eu tô achando graça, entendeu? Assim, porque eu tô vendo o desenvolvimento no seu mais alto nível ali acontecendo. Eu tenho um Border Collie, que é um cachorro... A energia é assustadora. E todo mundo fala que é muito inteligente. É limitado. Totalmente limitado. Ele faz tudo que eu mando. Senta. Corre. Volta. Aí eu falo com minha filha, senta, ela corre. Mas por quê? Porque ela vai criar grandes coisas. Meu cachorro não vai criar nada. Então, tudo isso é um conjunto de coisas que a gente tem que ajustar, né? E aí, quando o Bruno fala que, pô, se eu tô tratando um problema, se eu tenho recurso, se eu tô fazendo os exames, então... E é muito interessante essa parte do hormônio, né? Porque acontece o que for com o paciente, o médico acolhe, não, vamos passar por isso. Tô tomando hormônio, eu só te atendo se você parar de tomar hormônio. Ué, cadê o acolhimento? É muito melhor eu acolher, ajustar, melhorar, fazer aquilo, mas com saúde, mas eu ter o paciente comigo do que eu brigar com ele, o paciente ir embora e fazer com o personal, pô. Do mercado paralelo, de contrabando. Com quem não sabe fazer, né? De forma geral. E aí vai ter todos os riscos e prejuízos. Bom, tem muita informação, até para eu que não sou da área, é interessante demais, cara. E aí eu queria trazer um ponto que para mim pode soar para os outros como um contraponto, para gente que sempre praticou esporte, é super natural ver isso. Um ortopedista crossfiteiro. Então, eu queria que você contasse um pouco, cara, por que tem... como é que você usa o CrossFit a seu favor?
como que é a sua rotina, acho que diária, incluindo o CrossFit, e o que o CrossFit te deu, e em que momento você vê outras pessoas se lesionando em CrossFit, e acho que você deu um exemplo legal do Hyrox. Bruno já trouxe esse dado aqui em outros episódios. Um dos esportes que mais machuca é a corrida, porque todo mundo tem a impressão de que é meter um tênis, sair correndo e acabou. Queria que você contasse um pouco da sua relação com o CrossFit, como que isso encaixa na sua rotina, como é a sua rotina, como é que é ser um ortopedista crossfiteiro, cara. O bom pra mim é que as duas coisas aconteceram juntas, né? Assim, eu tava justamente nessa fase com os hormônios muito baixos e buscando uma atividade física que eu conseguisse manter uma rotina. Uhum. E aí, lá perto de onde eu morava no Rio na época, falava, vamos... Aí eu e a Júlia falamos, vamos treinar, vamos testar, vamos ver como é que vai ser. Primeiro dia, agachamento profundo. Eu tinha lesão no menisco, tudo que eu sabia até então, que eu não podia agachar, muito menos agachar profundo, quebrando a paralela mais de 90 graus. Eu falei, cara, vai dar ruim, mas vamos ver até onde que vai. Eu gostei muito da metodologia. Dinâmica e tal. É uma coisa que te chama para fazer, muito legal, muito motivador. E eu gerei uma força na perna tão grande que eu nunca mais senti dor no joelho. E isso aí foi uma grande virada de chave no meu entendimento de lesão, reabilitação, evitar cirurgia e como que eu vou lidar com isso tudo. Porque o que eu fui vendo foi que quanto mais forte eu tava, quanto melhores minhas amplitudes de movimento, menos lesão eu tinha. Eu sempre fui muito nerd, muito estudioso, eu gosto muito da técnica, inclusive no handball eu gosto mais do handball feminino do que o masculino, porque o masculino é na porrada, o cara sobe, arremessa, pô, não tô conseguindo entrar não, então deixa eu resolver, e a mulher não, ela precisa usar técnica. Uhum. Então eu comecei a estudar muito técnica do CrossFit, e ler muito, e estudar muito, e o que é interessante? O que machuca? Carga e execução. Então eu preciso ter uma execução muito correta, uma carga desafiadora, não pode ser confortável, uma carga confortável não vai gerar mudanças, mas ela não pode ultrapassar o seu limite. Então, como fazer o CrossFit sem se machucar? Aprender muito técnica, se desafiar nos movimentos, mas não perder a execução do movimento para você terminar aquilo ali. Então, eu já fui mais amadurecido. Então, ou seja, se eu fosse com 15, 16 anos, provavelmente Aquela eu teria ignorância que é... Certeza. Mas eu já estava muito maduro em relação a... Vai, você pode mais. Eu falei, não, tô bem, tô tranquilo. Tô me desafiando, tô cansado, pô. Vim aqui pra cansado, tô morto, tô cansado, tô fortalecendo. Então, eu fui entendendo que se eu tivesse a técnica e fui levando isso para todas as outras questões. Na musculação, que é muito segura, se você errar a técnica, você vai machucar. Sim. Na corrida, quando você fala botar o tênis e ir, é o volume. Você vai errando no volume e você vai se lesionando. E também... E você tem vai técnica também, cara. tratando, resolvendo, gerando força, gerando técnica. Aí também é uma hora onde o tênis, porque no começo o tênis não é tão importante, mas vai chegar uma hora que ele vai ser muito importante, porque se você está evoluindo, então você vai refinando todos isso em relação à lesão. Então, assim, hoje eu entendi muito bem essa relação de... o CrossFit machuca? Claro que machuca. Ele tem várias situações em que ele te coloca que são mais fáceis de machucar. Vamos botar uma crítica que eu tenho grande acha sua carga máxima em 15 minutos. Então, de clean and jerk e de snatch. Então, eu tô falando desses dois por quê? Porque o levantador olímpico de peso, para ele achar a carga máxima dele, são 2 horas. Ele começa sem peso, fazendo um neuromuscular daquele dia, naquele lugar, com aquela barra, com aquele climatização, para ele fazer aquele movimento repetidas vezes, tantas vezes, que na hora que ele vai para a carga máxima dele, ele tá tão seguro que ele não vai machucar. E aí você fazer isso em 15 minutos é impossível. Mas todo esporte você machuca. Então a ideia é, deixa eu corrigir carga e execução
e você vai para o esporte. E a minha grande questão é, a briga não pode ser entre Hilux e CrossFit, entre CrossFit e musculação, não pode ser entre dietas. Qual que é a melhor dieta? A vegetariana, a carnívora, a mediterrânea. Não, eu tenho todos esses esportes para você fazer algum desses, pelo amor de Deus. Escolhe algum que você se adapte, aí vai, porque é quem faz esporte para quem não faz esporte. Para quem faz dieta, para quem não faz dieta. Então, mais de 50% das pessoas, você perguntar o que você come, o que tiver na frente, está errado. Agora, eu não vou chegar para pessoa que faz uma dieta. Vamos botar que eu atendo pessoas com dietas vegetarianas. Só te atendo se você parar de fazer. Eu não atendo pessoas com dieta vegetariana. Não, eu vou ajustar a dieta dela com suplementação. Então, vitamina B12 é exclusivo de proteína animal. Se a pessoa não come proteína animal, tem que experimentar. Qual via? Aqui for mais confortável. Mas que tem que experimentar, tem. Ela não entra. Então, é muito mais. Deixa eu ver qual esporte você está fazendo. E o acolhimento de novo, né? Ajusta. Porque eu tenho um paciente fazer... Nunca fez nada na vida. Começou a fazer beach tênis. E teve uma tendinite no ombro. Pô, lógico que vai ter. Você tem dúvida? Ela nunca fez nada na vida. É. Agora, ela tá apaixonada com beach tênis. Ela vai no ortopedista, você não pode fazer beach tênis. O que acontece? Ela parou com tudo. Óbvio, ela só fazia beach tênis. Então, você não pode fazer isso, cara. Você tem que criar... Aí, musculação. A maioria das pessoas acha chato. Mas eu tô no beach tênis 2 vezes a semana. Tô evoluindo, quero melhorar aqui. Você tem que fazer musculação pra você melhorar no beach tênis. Então eu vou, doutor. Eu quero melhorar no beach tênis. Então, se o esporte não é musculação, é o beach tênis. Mas eu consegui fazer você fazer 4 vezes por semana de atividade física, ter força, ter aeróbico, ter um esporte lúdico. Vai lá no fisioterapeuta, filho, resolve a tendinite, volta a jogar e acabou. E corrige a técnica. Então, muitas vezes, a técnica. Então, tem que corrigir tudo ali para dar condições a essa pessoa fazer o esporte que ela tá apaixonada. Agora, o CrossFit, e aí é uma coisa que é o poder da comunidade, cara, o que salvou de vidas. O que mudou de vida dos outros, é total. Total. E é engraçado que você traz um ponto que uma vez eu escutei um cara falando sobre burnout, que ele não lia o burnout como um problema. Óbvio que é um problema, mas assim, ele enxergava como alguém, o seu corpo indicando um dos seus limites. Você aprendeu esse limite, cara, você entendeu o que te fez chegar, você precisa aprender o que te fez chegar até ali, o que você precisa mudar, e aí assim, eu tô trazendo isso porque a lesão da atleta de beach tennis, que não era atleta, que nunca fez nada, tem lesões e lesões, né, cara? Tem lesão que é de abuso, de execução, de competitividade, mas tem lesão que é o desenvolvimento, cara, é crescimento neurológico, que é crescimento da prática dela, o corpo tá se adaptando. Ela precisa, cara, começar... O Bolt, 15 dias antes da terceira Olimpíada, lesionou. Então você vai falar que o cara tem que ensinar ele a correr? Entendeu? Assim, mas o seu limite, quando você tá para o recorde, é muito próximo da lesão. Então, assim, faz parte. Eu tenho que conseguir tratar e voltar ele ali o mais rápido possível. O que eu falei da menina, assim, porque assim, na minha cabeça, é tão natural que ela vai ter uma dor no... Sim. Mas é desenvolvimento também, claro, né, cara? É lógico. O burnout é isso, eu também considero isso, é um fator desencadeante de mudança. E muitas vezes eu preciso chegar lá para falar, opa, eu preciso mudar meu estilo de vida, senão não vai dar certo. É isso, é um teto. Eu concordo plenamente com isso, assim, não é um problema, ele é uma coisa que é uma parede, é um teto ali que você bateu, eu falei assim, opa, agora se eu continuar fazendo exatamente as mesmas coisas que eu fazia... Eu vou ali batendo, cara. Mas eu acho que a gente falou de saúde, a gente falou de processos na medicina, falou de geral de alta performance o tempo todo. O que você acha que... Eu acho que pedir a referência de onde vê isso tudo, alguém que te inspira e tudo, eu acho que vão ter vários. Eu acho que a gente vai falar 200 atletas aqui, nós vamos complementando um ao outro. Mas o que você acha que é o próximo passo da medicina pensando em alta performance? Para onde ela vai? Vai em melhor análise de dados? Vai em melhor aceitação? E eu vou usar o termo de reposição hormonal masculina. Igual a gente sabe que a feminina tem problemas e todo mundo aceita isso como possibilidade, não risco, né? Para onde você acha que ela vai? Sem dúvida a gente está na fase de dados, né? Então, assim, cada vez mais dados, e aí, só que eu falei,
fazer um exame de sangue a cada 3 meses, a cada 4 meses são dados, fazer uma bioimpedância com frequência são dados, né? Agora os wearables, né, assim, que estão chovendo aí, são dados, você vê a sua qualidade do sono. Então, vou dar um exemplo simples, 10 mil passos. 10 mil passos é sensacional, coisa que você tem aí há anos, mas que você tem um dado. Eu preciso dar 10 mil passos? Não, mas eu tenho que usar ele como um guia. Então, se eu dei 6 mil passos, 7 mil passos, beleza. Estou quase ali nos 10, dou uma volta no quarteirão, subo uma escada. Agora, o home office, por exemplo, tem paciente que dá 1.500 passos. Então, dá, eu tô muito longe. Então, o que eu falo com esse cara? Não, você não pode trabalhar de home... Não, eu tenho que aumentar a responsabilidade da atividade física, mas com dados. Então, hoje, a gente vê cada vez mais a gente aumentar dados e fazer mudanças com dados, né? A partir desses dados. Mas as medicações vêm evoluindo de uma forma impressionante também. A reposição hormonal, sim, de você otimizar aquele funcionamento, mas você vê hoje o resultado que você tem com o Mounjaro, é indiscutível, é uma mudança na medicina em relação à mesma que a gente teve quando surgiu os antidepressivos, entendeu? Assim, então acho que foi o primeiro ano que o mundo emagreceu, né? Eu nem vi ainda que o mundo... Teve um dado desse aí, gigante. Mas é incrível como você consegue, como você consegue trazer saúde a partir disso, porque quando você vai colocar lá, até em relação ao CrossFit mesmo, né? CrossFit machuca, beleza, mas não fazer o CrossFit... Machuca 10 vezes mais, né, cara? Machuca mais e você tem pressão alta, diabetes, infarto, câncer, demência. Então, assim, na hora que você vai botar na balança... Me dê tendinite, entendeu? Assim, chova tendinite. Dá no joelho aí, pelo amor de Deus, não. Exatamente. E aí, quando você chega, várias pessoas falam comigo, mas o que essa medicação vai fazer a longo prazo? Que a gente realmente ainda não sabe. Tá, mas eu sei o que a obesidade me dá a médio e longo prazo. E você evitando isso, você evita muitas doenças, né? Hoje eu brinquei com uma maratonista, minha paciente que tá lá em Houston, ela falou que a mãe dela falou, minha filha, você fica correndo, daqui a pouco você tá operando seu joelho. Eu falei, então responde para ela que se você não correr, daqui a pouco você tá operando o coração. E coração tem um só, e é mais grave, eu acho, a lesão no coração do que no joelho. Assim, brincando, lógico, né? A gente tem que ter equilíbrio, mas esse bom. É o ressignificar o óbvio. A pessoa para e fala assim, nunca tinha pensado nisso? Entendeu? Assim, você faz uma brincadeirinha dessa, que claro que é uma brincadeira, mas você... Ué, gente, é verdade, eu posso correr, filho. Entendeu? Assim, e é muito rápido, entendeu? Assim, você tem uma... Não, verdade, vai. E não tem... E, então, assim, a gente vê no Enhanced Games, você vê, além da reposição hormonal, os peptídeos, que os Estados Unidos está muito... peptídeo, GH é peptídeo, o próprio Mounjaro é peptídeo, então não é uma coisa nova, mas você vê, sim, que nós temos um futuro muito interessante. Como estão fazendo, eu ainda acho muito errado, tá? Porque principalmente que faz um... Então, assim, você tem um peptídeo para a pele, um peptídeo para melhorar a lesão, um peptídeo para perder gordura, um peptídeo para ganhar massa muscular. Eles fazem uma mistura que você quer isso tudo e toma tudo. O seu corpo não consegue analisar. Tanto é que, na minha prática, eu consegui entender isso muito bem. Então, eu tenho um paciente com dor no joelho que quer emagrecer, eu falo, esquece emagrecer. Eu tenho que tratar sua dor no joelho. Porque senão um tratamento compete com o outro, o paciente anda em círculos, não emagrece, não melhora o joelho. Então, eu sequencio, eu ponho melhor o joelho. Tô bem, vamos entrar no emagrecimento? Por quê? Porque sem dor no joelho eu consigo treinar. Eu treino com vontade, eu treino sem dor, eu treino dando resultado. Então, assim, essa história de, toma o BBC 157 que vai curar a sua lesão. Cara, eu tenho um paciente que tinha uma dor no joelho, tinha feito 6 bloqueios no ombro, uma dor no ombro, tinha feito 6 bloqueios no ombro. O ombro esquerdo rodava aqui. O ombro direito, 30 graus de... Você pode bloquear a vida inteira, você pode tomar todo o peptídeo que você quiser no mundo, ela está se relesionando. Então, assim, a forma como está feita está atropelando as coisas. Mas é um futuro, cara. É um futuro em relação a cicatrização de lesões, recuperação, otimização daquilo ali
E aí, você conseguindo educar o seu paciente, que ele tem que fazer uma fisioterapia para resolver o problema. E aí, ó, agora conectando tudo, eu faço uma alimentação mais rica em proteína para eu tratar a lesão, deixa esse cara forte. Agora eu posso entrar no déficit calórico mais agressivo. Maravilhoso. Então, assim, a gente tem dados cada vez mais precisos, a gente tem ferramentas cada vez mais precisas, mas o básico de atividade, que é uma crítica também, todo mundo fala assim, não, isso aqui é atalho. Não é atalho. Atalho seria se eu não tivesse disposto a percorrer o caminho. Então, eu vou fazer exatamente o que eu faço, vou tomar um remédio, uma testosterona, um Mounjaro e não vou fazer nada. Um recurso eu vou usar isso para fazer uma atividade física regular, ter uma alimentação saudável, rica em proteína, melhorar minha qualidade de sono, parar de beber, parar de fumar, parar de estressar. Opa, então usei os recursos e eu te entrego isso. E efetivamente isso acontece. Por quê? Porque se você vê resultado, seu nível de ansiedade diminui. Uhum. Então você tá satisfeito. Não, o que eu tô fazendo tá dando resultado. Você tá criando um monte de hábito bom ali, né, cara? Assim, de resultado bom, que puxa hábito, que puxa resultado. E aí eu trabalho melhor, aí minha família cresce melhor, aí eu ganho mais dinheiro. Aí eu falo, peraí, então existe um caminho, e aí eu não vou usar os recursos que eu tenho porque alguém acha que eu não devo usar. Eu vou usar tudo. Mas é sempre para trazer o meu paciente para atividade física, para alimentação. Tudo sequenciado também. Então hoje, vários pacientes me chegam fumando, eu falo, não vou tocar nesse assunto agora, não vai chegar a hora. Nós vamos fazer refrigerante. Pra você ter uma ideia como que eu sou, eu nunca tomei uma Coca Zero na minha vida. Eu não sei o gosto que tem. Que era Coca Light, virou zero. Quando virou zero, eu já não bebi refrigerante. Só que eu não tiro o Coca Zero do meu paciente. Pô, tem tanta coisa que eu tenho que mexer, porque as pessoas olham pra mim e falam assim, não, meu doutor, você não come nada? E eu entendi que se eu tirar tudo de uma vez do paciente, ele realmente acha que ele não pode comer nada. Então calma, tira uma coisa, deixa a Coca Zero ali. Vai ajustando as outras coisas. Foi quando que eu tiro a Coca Zero? Quando você sentir essa necessidade, porque vai chegar. Se sua vida começa a otimizar tanto, que você fala, pô, mas essa Coca Zero não tá compondo mais. É a hora dela sair, entendeu? Assim, então, a gente ir sequenciando funciona muito bem. Então, a gente vai ter muito recurso, cada vez mais. A medicina tem acelerado de uma forma absurda. Muitos investimentos com retorno financeiro para quem investe, ou seja, vai continuar tendo investimento. E eu tenho... Quando você fala assim que o mundo emagreceu, eu ainda acho que é uma bolha muito pequena ainda. Não, com certeza é pouca pessoa que tem, pouca gente que tem capacidade de usar, né? Esse tipo de coisa, esse recurso. Então, assim, eu ainda vejo que, cara, ainda tem muita coisa pra gente crescer. Mas é exatamente isso. A gente vê lá, o Ozempic caríssimo. Aí entrou o Mounjaro, o Ozempic já cai de preço. Então já vi agora o lançamento, a MS vai ser a primeira a lançar a R$480. Com o início de desconto a 280, o remédio que era 1.600. E já tem a retatrutida que vai jogar essa pressão pro Mounjaro. Então você vai vendo que as coisas vão chegando, vão se tornando mais acessíveis e a gente vai conseguindo cada vez alimentar um número maior de pacientes sendo beneficiados. Show de bola. Raso, para a gente entrar dentro dessas tradições que a gente tem e entrar para o fechamento, você citou algumas referências de algumas pessoas já, mas queria ser mais enfático, assim, quem que, dentro desses blocos que a gente traz aqui do podcast, quem que é uma pessoa que te inspirou, que foi recente uma referência para você, que segue um pouco do que você prega dentro das suas consultas, que é um nível de consistência de vida, um nível de coerência, alto rendimento, e seja lá qual for a escolha dela, mas sem largar essa preocupação com a conexão de corpo, mente e saúde de uma maneira geral. Você tá um paciente que eu tenho que virou um amigo, que é recente, mas porque é um cara que conseguiu, que confiou no meu tratamento desde o início e seguiu todo o tratamento, sabe assim? Sabe aquela pessoa que você vê do livro, né? chegar com dificuldade de andar
e tá competindo o próprio Hyrox em alta performance, o melhor tempo dele. Então você vê assim que realmente quando você tem um tratamento e o paciente segue, isso vai trazer resultado tanto ali na atividade física, mas também na sua vida privada, né? Que é o Breno Simões, que é um cara assim que é super gente boa, que eu conheci recentemente, mas que tem um vínculo assim bem bacana, recente, mas que consegue conciliar muito bem assim um volume de treino alto, uma alimentação, suplementação adequada com o seu trabalho e no seu trabalho caos, tá? Então, o cara que viaja e continua fazendo sua atividade física porque ele tá viajando, porque ele faz. Então, essa conciliação assim é bem interessante. Show, Eu vou obrigado. citar um também que eu acho que vocês conhecem bem também, que eu acho que vale, que é o Léo Rosca, assim, é um cara que, como atleta, eu acho que é um cara, assim, muito fora da curva, assim, como que o cara consegue ter uma longevidade ali, de esporte, então, assim, me mandou mensagem hoje, falou, cara, preciso de ajuda aqui, como é que eu vou chegar no brasileiro, então, assim, quantos anos que ele tá competindo, que ele tá Ele entre foi os pra principais. final do TCB agora, né? Foi. Ele classificou, eu falei, olha, imagina se você treinasse, né? Assim, ia ser Eu vi essa maravilhoso, mensagem lá. Dessa vez ele Porque- tava mais diferente que o resto, ele tava mais fora do padrão dele. Não, e aí ele foi para um outro campeonato, então ele vai precisar se ajustar Sim. nessa aí e sempre muito brigando com a lesão, porque é sempre correndo muito atrás ali. É. Mas, pô, o cara que trabalha então eu já mandei ver quantas viagens nós temos. Falou, tantas viagens, mas eu consigo treinar aqui, eu consigo. E essa cabeça que eu quero, entendeu? Assim, eu não quero que ele pare de viajar, mas eu quero que ele consiga conciliar. Você tem que viajar, tá, mas essa viagem você tem que treinar. Como é que você vai competir ali? Sua alimentação, como é que vai ser na viagem? Então, eu acho que essas questões todas são bem interessantes, assim, pra gente Show. fazer. E a parte mais legal, que a gente tem que registrar o momento do entrevistado aqui, não foi como jogador de handball, que a gente assinou camisa junto e tal, mas dá o autógrafo aqui na bola dos convidados aqui pra gente. Muito bom. Enquanto a gente fecha, acho que só queria agradecer a presença do Rafael Raso, um ex-colega de jogo. Eu vou lembrar só que teve uma passagem em Portugal também junto, cara. Ele fez, foi o quê? Foi estágio lá, cara, que você tava fazendo? Eu fiz um internato de cirurgia em Portugal Aham. e você tava. Eu tava fazendo o intercâmbio de estudo pela Universidade do Porto, engenharia. Então, mas é uma coisa que eu sempre tento fazer, sabe? Assim, eu quis muito te encontrar ali naquela viagem, assim, eu tô sempre, igual o Gustavo, que é do CrossFit, que tá no Hargis, então eu gosto de conciliar, de encontrar as pessoas que eu conheço, assim, então aí a gente conseguiu fazer essa conexão. Foi. Eu tava em Lisboa, você tava em Porto, aí eu viajei pra Porto pra Foi. gente encontrar lá. E foi. Então, assim, mais uma, mas eu acho que o que chama a atenção é assim, os encontros são sempre ou pelo esporte ou pela busca de excelência de estudo, pela busca de um profissionalismo melhor. E eu acho que o Rafael traz um ensinamento de o que ele está fazendo na profissão dele é muito reflexo da busca dele de autoconhecimento. Então ele se permitiu seguir na crença de tudo aquilo que fez bem para ele e agora o que fez bem para ele está exalando para os pacientes e obviamente com muito estudo, com muita orientação, com muita instrução, mas o que ele faz com os pacientes dele é o que ele faz para a vida dele. Então acho que isso é o mais é o que mais chama atenção e de quase todo mundo que está aqui com a gente. Mas o seu caso especificamente, quem trata de saúde, cara, para mim isso é mais exemplar do que qualquer outra profissão. Eu acho que para a profissão do meu irmão, a profissão sua e a profissão de todos os outros profissionais de saúde, cara, fazer o que você fala é 10 vezes mais importante, talvez, do que na minha profissão como engenheiro, como, sei lá, na área comercial de alguma indústria. Isso tem um efeito pro paciente que te procura, para quem se orienta, que, cara, a gente escutou isso de um outro cara que teve aqui, né? Sua atitude vai gritar
e eu não vou notar nem o que você está falando, cara. Então é muito pelo exemplo. Então, parabéns pelo exemplo que você está dando para todo mundo. Parabéns pelo exemplo que você está dando para as filhas, para sua esposa, que também dá exemplo. E essa criação acho que vai criar a gente igual a você e, obviamente, a gente tenta melhorar a raça, que suas filhas possam aprender ainda mais aí. Então, eu tenho um adendo aí, que quando você fala assim, talvez a sua profissão seja mais importante. Sabe o que eu mais percebo, assim, é que não. É que esse trabalho é um trabalho pequeno, de formiga, mas é que ele vai se alastrando. Então, assim, se você fizer o que eu faço, também surte efeito. Sim. Entendeu? Assim, e a gente vai fazendo. Aí, por exemplo, família. Eu adoro atender família, porque a esposa vai, o marido vai, aí o filho vai, e aí você consegue reafirmar aquilo ali. Aí, disso aqui, vai para mais... Mais gente, replica, né, cara? Então, assim, a gente tende a falar assim, não, na sua profissão é melhor, no outro... Não. Aí também isso faz o quê? Jogando a responsabilidade para você, entendeu? Assim, Sim. Você também tem que fazer, porque o seu exemplo também vai contar, porque Sim. esse exemplo também é para sua família, também é para suas pessoas próximas, e é assim que a gente vai fazer. Né? Não tem como eu chegar lá em cima e falar assim, todo mundo agora vai fazer isso. É aqui, ó, é no chão da fábrica, sabe? Assim, é no trabalho 1 a 1 ali, e todo mundo tem essa função, essa né? função, essa capacidade, e todo mundo grita, entendeu? Assim, quando você faz... Eu tenho muito paciente em posição de liderança. E eu falo o seguinte, você não é líder dos seus liderados na sua profissão. Ele está olhando tudo que você faz. Ele está olhando como você trata sua esposa, como você trata sua filha, o que você come, e ele sente... se o Guilherme tá comendo docinho, eu também posso. Se o Guilherme tá tomando um vinho, eu vou tomar também. E quando você não bebe, ele tá olhando e fala, caraca, o Guilherme não tá bebendo. Então, assim, eu faço isso, eu assumi isso, eu gosto de fazer isso, sei que na minha profissão é muito importante, mas... Isso é a função de todo mundo, né, pra cara? todo mundo. É isso aí. Bom, é um pouco que a gente tenta fazer no Denso aqui. Acho que o nosso exemplo o nosso exemplo aqui, a gente optou por trazer gente que é sempre melhor que a gente em alguma coisa. E essas pessoas vão ensinar pra gente e, por consequência, pra quem tá escutando. Mas boa. É isso aí. Obrigado pelo tempo. Agradece a Júlia, a Maia e a Cora lá por ter emprestado o pai e o marido por um pouquinho, né, pra gente conversar. E eu lembro de uma coisa que você falou lá em casa um dia. Falou assim, que a Júlia falou, você tem que conhecer mais gente e tal. Ele falou assim, Júlio, eu não tenho tempo de encontrar com meus amigos, vou fazer mais pra quê? Como é que eu faço isso? E assim, sempre que a gente encontra é bom pra caramba, difícil, porque a rotina dos meninos, nossa, de trabalho e tal, mas é sempre bom, então obrigado por ter vindo. E mais uma vez você mostrou que assim, a profissão é muito bem feita, muito bem montada, com decisões muito bem tomadas, mas você não dá muita importância para elas, no seguinte sentido de não ser glamourizado. Você faz porque tem que ser feito, porque é o melhor para ser feito, e não é porque é bonito, é porque é o melhor e é bom e pronto, acabou. Tá? Obrigado. Acho que... Mídia social, Raso, onde é que os pacientes te encontram para fazer o primeiro contato? Acho que hoje o mais fácil é esse Instagram mesmo, né? Sim. Que é @dr, né, de Dr.Rafael Raso. Então, bem fácil, bem simples ali. Aí, a partir dali, tem muita coisa, né? Então, hoje eu tenho ali uma produção de conteúdo grande, e que eu acho que, igual vocês estão fazendo, eu acho que hoje a internet é isso, né, cara? Vocês tem que estar ali mesmo, tem que estar... É uma porta de entrada muito grande e tem todos os contatos ali. Boa. Ótimo. Gente, obrigado pela presença mais uma vez. Conteúdo pra caramba. Pra quem gosta de esporte, de alto rendimento, hoje vai entender de tudo, e acione o Rafael lá para vocês melhorarem ainda mais. Tá? Sigam a gente, assistam em todos os nossos canais, no Instagram, no denso.hub, no YouTube, denso.hub.oficial, e no Spotify, quando você não puder ver, escuta a gente lá no Denso Podcast. Valeu, boa noite.